Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizei isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam sentados: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, uma alegria estar aqui de novo com vocês para celebrar neste dia tão memorável para nós, de Nossa Senhora Aparecida. E a liturgia deste dia nos convida a olhar essa trajetória, de Jesus nesse novo tempo. O Evangelho hoje, em particular, das bodas de Caná, nos convida a isso, olhar dentro da história desse novo tempo, dessa nova criação, dessa nova aliança selada em Jesus Cristo. Uma aliança nova que inaugura Jesus a partir daí, nesse tempo novo, nas nossas vidas. Jesus, Maria, está numa festa de casamento. E geralmente na festa, todos querem experimentar a alegria do acontecimento. Mas ali naquela festa, aparece um casamento falido. Um casamento onde um dos sinais da alegria acaba, que é o vinho. O vinho da alegria acaba. Ou seja, a aliança antiga já não mais conseguem levar o povo, a comunidade, a ser essa esposa desse novo cordeiro
que é Jesus. O vinho acabou. A lei, a aliança antiga está caduca. As talhas estão vazias. É preciso um vinho novo, uma realidade nova para poder trazer de volta a alegria para a vida do seu povo. E é por isso Jesus, diante da ação de Maria, de uma mulher atenta, prestativa, que não foi com toda certeza a festa, como todos nós costumamos ir para divertir, para aproveitar, para nos deleitar das coisas boas que o dono da festa oferece. Maria sempre tem consigo, essa característica do reino de Deus, que é o serviço. Uma mulher que sempre esteve a serviço. Por isso que ela se deu conta de que o vinho havia acabado. Assim, Maria, como figura da igreja, é esta que também uma igreja que deve sempre estar atenta aos acontecimentos do dia a dia das nossas vidas. Nós, como igreja de Deus, não podemos ficar dormindo na nossa trajetória, na nossa caminhada, com Jesus. Ela observou, ela viu, e um fator essencial de quem serve, de quem tem essa, sabe, na presença, se colocar à disposição, que foi de tomar providência. O problema do vinho ter acabado, em particular, deveria ser do dono da festa, que não planejou, talvez não tenha planejado direito. Saber quantos convidados iriam. Por que que o vinho acabou? Podemos perguntar, o que que Maria tinha a ver com isso? Mas, olhando a realidade da história, do projeto de Deus, nós temos tudo a ver com o que falta de bom, de melhor na vida de cada um dos nossos irmãos. Aquela que se põe a serviço e que é capaz de se olhar, de enxergar com clareza as necessidades de cada pessoa, de cada um. Maria se importou, se preocupou com aquela situação, com o que iria causar ali naquela festa, se não tivesse mais vinho para os convidados. A vergonha do dono da festa. Muitas vezes nós temos andado distraídos, não temos preocupado em observar, e muitas vezes tem faltado o vinho da alegria na vida das pessoas, sobretudo daquelas que participam mais de perto das nossas vidas. Temos andado distraídos, preocupados conosco mesmo, com o nosso próprio bem-estar, e temos muitas vezes esquecido dos outros. Maria sempre teve um papel fundamental, nesse projeto de Deus. Não deixar faltar a vida de Deus na vida das pessoas. Por isso que Maria, ela é, como caminho, como lugar também de encontro com esse projeto de Deus em Jesus Cristo. Por isso que Maria imediatamente, ela comunica com Jesus a realidade, coloca, nas mãos de Jesus. Porém, o projeto
que Jesus tem para realizar é muito maior do que o contexto simples daquela festa. E o acontecimento que Jesus vai realizar ali é um acontecimento que abre horizontes para uma realidade muito além do que as pessoas possam entender por si mesmo, que é a realidade da humanidade, de todo um povo que precisam ser renovados, que precisam ser reconstruídos. E para isso é preciso que alguém renove o que já está envelhecido, ou que já se acabou, que não tem mais condições de gerar o bem e realizar tudo aquilo que essa humanidade precisa, que é selar uma aliança nova e eterna com o seu povo. Por isso que Jesus imediatamente manda encher essas talhas de água e transforma em vinho. Um vinho novo, um vinho com abundância, para que a festa da vida não fosse interrompida. E nós devemos tomar atenção, como Maria sempre assim a teve, atenciosa aos acontecimentos, porque nós temos, com frequência, muitas das vezes, deixado faltar esse vinho novo nas nossas vidas. Nós temos, muitas vezes, deixado o vinho acabar na nossa vida. Nós temos deixado, as talhas ficarem vazias. Por isso, muitas vezes nós experimentamos situações constrangedoras, sofridas, se não na tua vida, mas no meio do seu povo. Pessoas que estão morrendo, pessoas que estão sendo abandonadas, pessoas que estão ficando para trás no caminho, porque às vezes nós não temos cuidado, não temos exercido a nossa missão como Maria. E Jesus vem nos chamar a atenção a isso. Jesus veio para renovar a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança, encher a nossa vida desse vinho novo, da coragem, do ânimo, da determinação, da disponibilidade para ir aos confins do mundo, anunciar o reino, de estar aonde o Senhor nos tem chamado. Eu fico observando assim, que é tão bonito, tão expressivo, esta devoção nossa do povo brasileiro, à Virgem Maria, mas por outro lado, vê uma discrepância nessa realidade, de ver ainda um povo que não tem a ousadia que Maria teve, a coragem que Maria teve, de fazer o que Deus mandou e o que se exigiu para que o reino de Deus pudesse ser instaurado definitivamente no meio do seu povo. Que é não abrir mão do poder de Deus diante, de tudo aquilo que o mundo tem feito contra a própria vida. Maria enfrentou uma realidade que nós enfrentamos também hoje, diante de um poder hostilizador, um poder que tem tentado destruir o projeto de Deus, destruir Jesus Cristo na vida de cada um de nós, que como Maria também fomos chamados, como igreja, a serem depositários dessa verdade, desses bens divinos, que nos foi dado com essa abundância, como Jesus mostra, dessas talhas cheias de vinho, e o mundo tem tentado tirar de nós.
E nós muitas vezes temos cedido a isto, porque temos medo de perder o que nós temos construído por nós mesmos. O projeto de Deus se estende ao longo da história, e nós fomos chamados a seguir Jesus, como Maria fez, nesse discipulado, como uma criatura nova, sendo fiel, comprometido a esta nova aliança, que um dia foi selada no sangue do Cordeiro, de não deixar que o mundo roube de nós esta herança que Deus deu a cada um em Jesus Cristo, da pertença, do direito a este céu, né, a esta nova terra, a esta Jerusalém celeste. Mas sempre vemos, muitas vezes, com frequência, né, um poder do mundo avançando e tentando engolir, dominar essa nação santa de Deus, que Nossa Senhora tanto zelou e continua zelando. Mas se os filhos não ajudam a mãe dentro de casa a cuidar, a manter a ordem da casa, fica muito difícil. Nós seguimos Nossa Senhora e podemos fazer esta pergunta: eu tenho ajudado essa mãe a cuidar dessa casa comum? Eu tenho ajudado essa mãe a não deixar que o mundo, que o poder do mundo invada a nossa casa comum para destruir o que Deus construiu à custa do sangue do Filho derramado na cruz? Qual tem sido o meu comprometimento no dia a dia da minha vida para com a sociedade, para ter uma sociedade renovada, uma sociedade onde a tristeza, onde a dor, onde o sofrimento não seja predominante na vida das pessoas? Eu tenho estado aonde Deus tem me chamado? Nas necessidades das pessoas no dia a dia? Eu tenho sido atento ou atenta aos acontecimentos que se dão no dia a dia, seja ele de que natureza for? Na dimensão em que nós vivemos como sociedade, como povo de Deus? Politicamente, economicamente, religiosamente, não seja lá em que segmento for, em que realidade que for. Qual tem sido o meu papel? Eu tenho sido, como Maria foi, uma mulher que primeiramente obedeceu a Deus, que tornou-se estrangeira numa terra distante para fazer a vontade de Deus, para que o curso da história do projeto de Deus não fosse interrompido. Será que nós, no nosso segmento, não temos deixado se interromper o projeto de Deus nas nossas vidas, por omissão ou por descompromisso com o que Deus nos tem proposto a realizar, aonde nós estamos, com aqueles e aquelas com quem nós estamos convivendo? Eu digo isso porque ser devoto de Maria é muito fácil. É muito fácil. Difícil é fazer o que ela sempre fez e que ela tem ensinado para nós: deixar pai, mãe, casa, irmãos, parentes, sonhos, projetos, para tornar discípula de Jesus, que é a condição única que Jesus nos tem lembrado para o discipulado. Deixar pai, mãe, casa, trabalho, tudo por causa do Evangelho, até a própria vida. Porque não se constrói o reino de Deus se não tivermos a capacidade de fazer o que Maria fez, diante do chamado, diante dessa vocação, desse chamado que Deus fez a ela, num momento, numa circunstância tão delicada e que para ela era impossível atender. Mas porque acreditou, porque confiou, porque entendeu o que Deus queria
e soube associar a sua vida. Por isso que Maria tornou a mulher só de Deus. E se nós também na nossa vida não tivermos a coragem, a determinação de sermos só de Deus, nós vamos ser sempre distante desse reino. Ser somente de Deus. Por isso que quando Maria responde à proposta de Deus, ela diz: aqui está a escrava do Senhor. Que direito tem a escrava diante do seu Senhor? Nenhum direito. Faça a tua vontade na minha vida. A única possibilidade de vencer o mundo é não aliar ao mundo. A única maneira de ser mais do que o mundo, de ser melhor do que o mundo, é não viver do que o mundo nos oferece, porque ele não tem o que nós precisamos para a vida, mas viver somente para aquele que é o único Senhor, que deve ser o único Senhor da minha vida. Por isso que nós temos que alcançar esta coragem dessa mulher. A coragem para crer, coragem para obedecer, para assumir as consequências desta decisão na vida. E como precisamos com urgência disso, porque ainda, infelizmente, nós vemos ainda uma igreja com sintoma de medo de assumir o que ela é diante do mundo. Um sinal visível, concreto de salvação. Maria é esse sinal visível, presente de Deus, porque nela realizou o que Deus propôs para toda a humanidade. Em Maria se realizou essa salvação, por meio daquele que ela gestou, e que ela entrou na vida desse filho. Por isso que de mãe ela tornou-se servidora, tornou serva. A mãe que torna serva, que torna discípula do filho, para serem salva com a humanidade. Mas ela teve que abrir mão de tudo, ela teve que ter a coragem de acreditar no projeto e assumir integralmente. Não ficar aí em cima do muro, querendo os dois lados da moeda, construindo um reinado no mundo e querendo o céu por via das dúvidas. E aí é bom lembrar, para nós não corrermos o risco de fazer o que Pedro, Tiago e João ofereceram, propôs para Jesus lá no Monte das Oliveiras. Senhor, quer que nós montemos 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Nós estamos sempre correndo atrás para assentar, construir as nossas tendas aqui embaixo, enquanto o Senhor nos oferece um reino novo, o céu. Por isso que encontramos muita gente boa, que está na igreja, que está rezando, com o joelho calejado de rezar, mas que quando fala que tem que morrer para ir para o céu, eu não quero morrer agora não. Eu quero ficar por aqui mesmo, que aqui é muito bom. Continua negociando com o capeta, com o demônio, para poder fazer as suas trapaças, e o céu fica para depois. Por isso que temos visto tanta gente da igreja que vão saindo, que vão largando e que vão tomando outros rumos. Porque não tem a determinação, a firmeza, porque não fez ainda determinantemente a sua escolha, como Maria fez, a escolha de ser somente de Deus. O céu é para quem deseja ser
somente de Deus. Assumir a sua cruz e seguir. Despojar-se de tudo para ser meus discípulos. Essa aliança nova que Jesus sela no sangue, né? E que Ele torna, né, o único esposo, nós não podemos traí-la. Nós não podemos trair essa aliança. Essa aliança, né, biblicamente na história do povo, é como um casamento. Trair a aliança com Deus é a mesma coisa do casal que realiza o casamento, o matrimônio, e que um trai o outro, adultera a vida conjugal. Por isso que o povo tinha toda a atenção, cuidado para não trair a aliança feita com Deus. E assim é também em Jesus Cristo. Essa aliança selada no sangue do Cordeiro, ela deve ser mantida com fidelidade, com comprometimento e com amor. Maria, ela soube viver essa fidelidade com a aliança que ela fez com Deus e que ela também participou, né, com o seu filho, nessa nova criação, nesse projeto renovado na pessoa de Jesus. Então, quando nós dispomos a ser discípulo de Jesus, a ser devoto de Maria, não é apenas para poder ter uma mãe que é boa aí, para nos ajudar nas nossas necessidades. A realidade concreta que nós devemos ter. Eu sou devoto de Maria porque ela é caminho para nos levar até Jesus, para nos levar até o céu. Eu sou devoto de Nossa Senhora para ir para o céu. Não ter uma mãe boazinha para ficar aí limpando a sujeira que eu faço aí todo dia, igual menino com dor de barriga. Eu ia falar outra palavra, mas fica por aí mesmo. Limpar a bunda de menino que está com dor de barriga. Devoção a Nossa Senhora é para ir para o céu. E ninguém caminha com Jesus e com Maria, né, com as picuinhas do dia a dia da vida, com a imaturidade, com essa insensibilidade com as pessoas pela qual caminham juntos. Assumir a responsabilidade, o comprometimento com maturidade, com um amor que supera as diferenças e as dificuldades, um amor que perdoa, um amor que cuida, um amor que é mais forte do que a própria morte. Um amor que vai gerando cada vez mais uma comunhão, né, na participação de todos, com o mesmo e único objetivo, que é o que Maria nos apresenta em Jesus Cristo. O céu. O céu. E vou dizer para encerrar. E entendam bem o que eu vou dizer. Se não for para ir para o céu, e não quero desanimar ninguém não, por favor, tá? Entenda. Se não for para ir para o céu, você está perdendo tempo aqui. Se não for para ir para o céu, vir à missa, celebrar o mistério que já é o céu. Se não for para ir para o céu, você está perdendo tempo. Maria não perdeu tempo. Maria soube aproveitar todo o tempo para essa única realidade. E é essa mãe que nós temos e que nós temos que nos orgulhar, que nós temos que agradecer cada momento a Deus, porque é uma mãe que verdadeiramente tem um poder para cuidar de nós, os seus filhos, um poder legítimo que veio de Deus para cuidar de nós. E por isso que a presença dessa mãe está em cada filho e que nós devemos honrar na pessoa de cada um dos nossos irmãos. Na pessoa de cada um dos nossos irmãos. Fazer com que
o reino de Deus seja conhecido e que vai se instaurando por intermédio desta mãe que está presente em cada filho, em cada lar, né? Em cada gesto, para levar até Jesus. E assim dar a conhecer como evangelizador, como discípulo de Jesus. Fazer com que o reino de Deus seja conhecido, valorizado e guardado nesse depósito que é a nossa vida. Para nós termos em abundância, para distribuir abundantemente, sem reserva, àqueles que ainda precisam. Não ficar guardando só para mim, não ficar reservando só para mim e a minha casa, mas para distribuir abundantemente. Distribuir o amor, distribuir o perdão, distribuir a misericórdia, a compreensão, tudo aquilo que é de bom e precioso e que a vida precisa. Senão, não vale a pena. Senão eu tenho que estar me questionando, o que eu estou fazendo aqui? Se não é para servir, se não é para poder viver em função da vida. E isso faz-me olhar nesse panorama histórico da nossa vida, para ver se eu estou ocupando verdadeiramente o meu lugar. E se eu estou respondendo aos anseios de Deus em favor do seu povo. Como Maria fez. Maria estava lá nessa festa. Mas Maria também teve refugiada lá no Egito, amando de Deus para proteger a vida do filho. Maria esteve e sempre está em todos os lugares, para cuidar, para zelar, para olhar, para proteger. Que nós também sejamos assim. E para eu poder estar aonde Deus me manda, eu não posso estar apegado às coisas temporais, não posso estar preso a elas. Por isso, eu tenho que ser uma pessoa despojada. É uma das características fundamental, essencial do discípulo de Jesus. Ser só de Deus e estar despojado e desligado do mundo. Que Nossa Senhora Aparecida continue nos ajudando, nos animando, nos fortalecendo e nos ensinando a olhar com os olhos de Deus para as necessidades daqueles que tanto precisam no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,